Salve, mirmidões! Mais um vídeo aqui no canal, ensinando vocês a esculpirem seus corpos como suas próprias obras de arte. Um vídeo aqui batendo papo, olhando para a câmera, a colinha aqui no computador, naquele esquema de sempre. Dessa vez, como obviamente vocês já viram na thumb e no título, vamos falar sobre frequência de treino. Só lembrando que se você não quer ter o trabalho de aprender essas coisas aprofundadamente e é simplesmente que alguém com experiência de ter colocado um atleta no top 3 do Mister Olímpia monte planejamento para você e você simplesmente siga e conquiste seus objetivos, venha para minha consultoria que eu estou com vagas. Só ir no último link aqui da descrição e me chama lá no Whats para a gente conversar sobre isso. E bom, vamos falar então sobre frequência de treino. Cara, eu acho que assim, não tem muita discussão sobre isso, né? Eu já falo sobre frequências mais altas desde 2019, né? Sempre quando me perguntam ou conteúdos que eu fiz no Instagram, no meu primeiro perfil lá atrás, sempre falei que a minha divisão favorita era o PPL. Depois vieram outras, né, que se popularizaram mais upper lower e tal, mas, por exemplo, upper lower foi a primeira divisão que eu utilizei com o Lucas Garcia, isso em 2021, quando a gente começou o nosso trabalho. Então, são coisas que obviamente não são novas, a gente só começou a trazer elas com uma abordagem mais didática, mais científica, justificando do porquê aquilo que a gente intuitivamente sabia que era melhor, é de fato melhor. E para mim é muito claro que frequência de uma vez na semana é algo completamente defasado. Eu sei que vai ter caras que só para ir na contramão vão defender o Bro Split em pleno 2026, especialmente aquele carinha lá que até alguns meses atrás estava falando que treinar para hipertrofia era coisa de moleque, e daí o bagulho de funcional deu errado para ele e ele voltou a falar de hipertrofia com o rabinho entre as pernas, mas qualquer pessoa que pensa um pouquinho com os seus neurônios disponíveis sabe que treinar o músculo uma vez na semana é defasado, e nem é uma questão de atrofia e manter a sinalização hipertrófica mais constante e tal, que eu já vou abordar mais adiante aqui no vídeo. É simplesmente que se você for fazer um volume de treino minimamente adequado para uma boa evolução, então você vai pegar e vai fazer, sei lá, 16 séries para o grupamento dorsal, pensando no grupamento dorsal como um todo. Você dividir em 2 sessões de pull, 8 séries em cada uma delas, você vai performar melhor. Simples assim. Se você fazer as 16 séries numa única sessão, as últimas séries você vai ter mais fadiga acumulada daquela sessão. Obviamente, a gente nem precisa se aprofundar em mecanismos de fadiga do sistema nervoso central, fosfato inorgânico, íons de cálcio, íons de hidrogênio, nada. Qualquer pessoa que treina vai saber que se você está no final de uma sessão, você está mais cansado. Se você encurta essa sessão e faz menos séries, você está mais descansado, você vai levantar mais peso por série. Isso não precisa de um conhecimento aprofundado de ciência para você entender isso. E ainda tem a questão dos retornos decrescentes, né, que, como eu falei em vídeos anteriores, a meta-regressão do Pillan, que começa a abordar isso e tem algumas estimativas de quando isso acontece, ainda é um tema que precisa ser estudado mais aprofundadamente pela ciência do treinamento, mas faz total sentido se a gente parar para pensar nos mecanismos fisiológicos de fadiga do sistema nervoso central e dificuldade de recrutamento das fibras. Eh, Ela começa a acontecer a partir de 10 a 12 séries na mesma sessão para o grupamento muscular. Então, a gente tem aqui, primeiro, uma coisa que é facilmente constatável com a sua própria prática, você treinar várias séries em uma única sessão ou dividir essas séries em 2 sessões, você vai reparar, você vai notar, você vai ver na sua frente que você está levantando mais peso por série. E a gente ainda tem o processo de retornos decrescentes, que daí precisa de um conhecimento um pouco mais técnico, que não dá para analisar de maneira palpável ali na sessão, mas possivelmente isso se reflete de maneira
positiva ou negativa, dependendo da forma como você manipula isso, no longo prazo, né. E daí a gente tem a questão, né, a ciência estabelece que com volume equalizado a frequência não importa. E você vai ver vários ciência-positivistas que é esse isso que eu chamo, né. Pra quem não sabe, positivismo jurídico, eu acho que vem daí o termo positivismo, né, ou o termo positivismo é uma linha filosófica que ela se popularizou mais no jurídico, enfim. É quando você segue na letra da lei exatamente aquilo que é, sem levar em considerações nuances que envolvem muitas vezes as dinâmicas sociais, né. Então, por isso que eu no o jurídico isso é bem latente. Então, o ciência positivista é o cara que vai ignorar toda a prática, toda a experiência que você obtém treinando ou prescrevendo treino, acompanhando pessoas, trabalhando na área dentro da sala de musculação ou com consultoria, enfim, e vai se apegar só ao que está escrito na ciência. E esses ciências positivistas vão falar com toda a confiança do mundo e toda a certeza do mundo, toda a convicção do mundo, que de fato não faz diferença nenhuma, desde que você equalize o volume, a frequência não importa. E sim, de fato, se você equaliza o volume, a frequência não importa, mas como é que você equaliza esse volume na vida real? Porque esse é o ponto, né? Se você pega e vê um estudo comparando uma pessoa que fez X séries uma vez na semana com, ainda que seja intra-sujeito, né, um braço tenha feito X séries uma vez na semana e o outro braço tenha feito as mesmas X séries 2 vezes na semana, ou estamos comparando grupos de pessoas diferentes. Só existe 2 maneiras desse volume ser equalizado. Ou a pessoa que, treinou uma vez na semana, para equalizar o volume do load total de quem treinou 2 vezes, fez mais séries, porque obviamente quem treinou mais vezes conseguiu levantar mais peso por série, especialmente as últimas séries da sessão. Ou então, a pessoa que treinou 2 vezes na semana balizou o peso e repetições que ela utilizaria com o peso e repetições que a pessoa que fez uma vez na semana. Então, ainda que essa pessoa que treina 2 vezes na semana conseguisse levantar mais peso e mais repetições, ela para ali no limite aonde a pessoa que treinou uma vez na semana chegou. Só que nada disso é feito, se você pega para ver os estudos. Porque os estudos falam muito claramente que o protocolo que foi aplicado foi, o padrão de todo mundo, né, uma faixa de repetições ali, tipo 8 a 12, e daí se a pessoa ganha força a ponto de passar dessa faixa de repetições, aumenta um pouco o peso e tal, e daí eles fazem esse monitoramento durante a quantidade de semanas, ou normalmente 8, 12 semanas aí, e viram que o volume equalizado é tudo igual. Só que isso não faz sentido. Porque, obviamente, a pessoa que treina 2 vezes na semana, ela vai conseguir levantar mais peso por série, e a gente constata isso, aquela frase: "Quem treina sabe", né. Então, na verdade, o que acontece é que se você pega para ver esses estudos, eles lidam com uma faixa de quantidade de séries que é baixa a ponto de a fadiga acumulada na sessão não prejudicar de fato a performance. Então, por exemplo, se você vai fazer, ah, 2 exercícios com 4 séries, cada uma vez na semana. E você vai fazer esses 2 mesmos exercícios com 2 séries cada, 2 vezes na semana. São só 2 exercícios e é um total só de 8 séries. Se você é um indivíduo treinado, que muitas das vezes esses estudos utilizam, a fadiga que você acumula da primeira até a oitava série, ainda mais que vai ter uma mudança de padrão de movimento no meio disso, né, ela é muito pouca. Então, ainda que quem treina 2 vezes na semana vai tirar uma ou 2 repetições extras ali, às vezes, no montante total, quando você pega para ver a média estatística, né, o intervalo de confiança e tudo mais, no fim dá na mesma. Então eles pegam e cravam, a frequência não importa, o que importa é o volume feito.
Só que quando a gente aplica na vida real, para um treino real, que você vai fazendo um treino de pull, às vezes 4 exercícios para dorsal e não só 2, e daí você pega e pensa fazer 4 exercícios para dorsal 2 vezes na semana, ou então fazer 8 fucking exercícios para dorsal uma vez na semana, é impossível que você performe igual nesses 8 exercícios, especialmente depois da metade deles. Então, é uma pura questão de bom senso, aquelas coisas que a gente sabe que a ciência fala uma coisa, mas quem treina sabe, quem trabalha com isso sabe. Então, para mim é muito claro que a frequência de uma vez na semana é algo defasado e que só vou utilizar na minha consultoria se eventualmente a pessoa pedir, tiver o gosto, sabe, gosta de fazer o bro split, né, gosta de terminar o treino com a máxima sensação do músculo mastigado, ainda que seja um treino pesado, obviamente, que eu não utilizo exagero de técnicas avançadas, nem descansos curtos, nem nada, mas o cara quer fazer as 16 séries dele lá toda numa sessão só para sentir que o músculo realmente foi no limite, sabe. Às vezes essas questões aí, elas fazem diferença na adesão e, a única circunstância que eu vou utilizar frequência de uma vez na semana, quando a gente está falando de todos os músculos, né, porque tem outro ponto aqui. Mas antes da gente falar desse outro ponto, tem outra questão aqui que é muito propagada, que é a questão da atrofia e hipertrofia, né. Aqui no Brasil, a gente conseguiu melhorar bastante isso, né, vários meninos que utilizavam os gráficos do Chris Bursley, extrapolando evidências científicas, pararam com isso, né. Inclusive, por exemplo, eu e o Enzo Plaster, a gente conversou sobre isso no episódio de podcast que eu convidei ele lá para o Monster, e ele mesmo admite que ele cometia esse erro e tal, e isso reduziu bastante, né, pelo menos até as fronteiras virtuais do que eu tenho acesso. Não sei se no TikTok com o pessoal mais novo a coisa ainda tá feia desse jeito. Mas lá nos Estados Unidos isso ainda acontece muito com alguns influencers do low volume que são mais jovens, de fato, e que eles ainda forçam muito a barra nas extrapolações, né. E daí tem esse argumento de que 3 vezes na semana, em comparação a 2 vezes na semana, é muito superior a nível de se você for fazer 3 vezes na semana, você pode fazer até menos séries, que você vai ter mais hipertrofia por causa dessa questão de atrofia. Só que, cara, isso é uma extrapolação de um estudo com ratos. E simplesmente, quando você tem um estudo com ratos, ainda que ele seja um mamífero e boa parte dos processos musculares ali, fisiológicos, sejam semelhantes, porque nós também somos mamíferos. Quando você tem um estudo com ratos que não se transfere para a realidade científica dos estudos feitos com humanos, você não fica pensando: "Ah, porque o estudo com o humano foi mal feito. Ah, porque ele foi enviesado. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o quê, porque" você só assume que é uma fisiologia que se aplica ao rato e não se aplica a gente, simplesmente porque nós somos humanos, somos os predadores apex. A gente tem uma fisiologia mais resiliente em vários aspectos, que é um dos principais pontos que permitiu a gente se tornar a espécie dominante do planeta. Então, mais um argumento muito fácil de constatar essa questão é que, ainda que os estudos que equalizam volume, igual que eu acabei de falar, não reproduzam 100% a realidade do dia a dia de treino de pessoas como nós que queremos por shape e tudo mais, se houvesse essa atrofia, inevitavelmente a frequência de uma vez na semana ia ter perda de massa muscular. Então, pensa em todas as circunstâncias que eu falei. O volume foi equalizado de uma maneira artificial, digamos assim, ou foi feita uma quantidade de séries em que a fadiga acumulada não é relevante a nível de
a performance em 2 vezes na semana ser muito maior do que uma vez na semana, mas se fosse só uma questão de pico e vale, de sinalização de síntese proteica, e isso influenciasse numa atrofia, mesmo que sejam só essas 4, 6, sei lá, 8 séries aí que eu falei, a feita uma vez na semana ia ter perda de massa muscular. Isso seria inevitável. Então, a partir disso, ainda que a gente não use esses estudos para validar que, nossa, de fato, treinar uma vez na semana é realmente a mesma coisa que treinar 2 vezes na semana, né. Então, eu vou realmente ter de retirar a mesma performance de 16 séries num dia só ou separado em 2. Ainda que a gente não faça isso, a gente simplesmente tem que olhar para a realidade dos fatos e perceber que se houvesse essa atrofia, haveria perda de massa muscular no grupo que treina uma vez na semana. Então, simplesmente é uma fisiologia que acontece no rato que não se transfere para a fisiologia humana. Pronto, acabou. O a vantagem da frequência é simples e unicamente melhorar performance. Somente isso. Então, em 99% dos casos, treinar o músculo 2 vezes na semana já é mais do que suficiente. Você já consegue horizontalizar bem o seu volume, você já consegue performar bem nas séries que você vai se propor a fazer, e vai ser uma maneira fácil de você estruturar o seu treino. Então, divisões como PPL, upper lower, ou aquelas divisões que são, né, que não seguem necessariamente a estrutura da semana, né? Então, PPL, descanso, ou então, se você for treinar 4 vezes na semana, um upper lower, ou ah, outra, daí a gente entra no que eu vou falar no próximo tópico, né, mas vamos vamos só concluir esse assunto. Então a vantagem de maior frequência na semana é simplesmente permitir maior performance, né, então você vai treinar melhor cada série que você vai fazer, por consequência você vai conseguir, levantar mais peso e muito provavelmente ter uma progressão de carga melhor na maior parte dos exercícios, porque esse volume vai estar horizontalizado, vai estar distribuído. E são raríssimos os casos que uma frequência maior, ela pode ser mais vantajosa do que simplesmente ser uma questão de adesão. Então, por exemplo, né, e daí a gente entra naquelas questões que o pessoal estabelece regras quando na verdade não existe, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu tenho até que fazer um vídeo especificamente sobre isso, sobre divisões de treino. Ah, o pessoal pega e fala full body só 3 vezes na semana. Mais do que isso não pode. Por quê? Tá dentro do volume recuperável? Então, 4, 5 vezes na semana pode ser feito. Pô, 5 vezes na semana você vai ter 2 days off, você vai estar horizontalizando pra caramba o seu volume. Por que não pode? Upper lower, só pode 4 vezes na semana. Por quê? E se for fazer 6 vezes? Ou seja, você vai estar fazendo upper lower, upper lower, upper lower, 3 splits diferentes, então vai estar fazendo exercícios diferentes em cada um desses splits. Isso teoricamente também já ajuda a dissipar a fadiga e ter um manejo de uma fadiga e recuperação melhor. E vai estar fazendo uma quantidade de séries que está dentro do seu volume recuperável. Porque o sistema nervoso central não aguenta se não tiver mais de um day off. Cara, não é bem assim. O sistema nervoso central, ele passa pelos processos de repeated bold effect igual à musculatura. Então você consegue condicionar e treinar o seu sistema nervoso central. Tem um próprio corte do Jordan Peters, quando o pessoal estava extrapolando muito as coisas que ele estava falando sobre recuperação e etc, que ele fala dos levantadores olímpicos búlgaros, que eles treinam 2 vezes por dia, todos os dias da semana, e de domingo eles tiram a tarde de descanso. À tarde, mas de manhã eles treinam. É uma metodologia extrema, de fato, mas os maiores campeões de levantamento olímpico são búlgaros.
Ah, mas a gente está falando de hipertrofia, não de força. Ué, mas o seu argumento de que não dá para treinar 6 vezes na semana em sequência, não é nem da recuperação muscular? Você não está falando justamente da recuperação do sistema nervoso? Porque muscular a gente sabe que vai acontecer desde que esteja dentro do volume recuperável, né, dentro da sua síntese proteica. Mas você argumenta que você não consegue fazer 6 vezes na semana porque o sistema nervoso não recupera. Mas daí a gente tem caras que a prática deles se baseia praticamente 100% no sistema nervoso, já que eles têm limite de peso na categoria, então eles não podem ficar adicionando hipertrofia e material contrátil, e os caras treinam 8 vezes na semana. 8 vezes? Não, nem isso, mais. Deixa eu ver, 6 vezes 2, 12, 13 vezes na semana. Então, dá para fazer upper lower 6 vezes na semana, sim. E daí, enfim, isso é uma questão de gosto pessoal, acabei divagando um pouco aqui, mas só para trazer umas perspectivas de abrir a mente de vocês, né. E daí qual seria o caso em que, tipo, por exemplo, uma frequência de 3 vezes na semana realmente se mostra superior a 2 vezes quando você quer extrair ali um percentualzinho a mais. Eu acho que eu tenho um exemplo muito interessante do que eu vou começar a fazer agora na minha vida, eu acho que vocês vão conseguir visualizar muito bem. Eu vinha treinando em PPL upper. Então, como perna é um ponto forte para mim, eu treinava uma vez na semana só e fazia os outros músculos dos membros superiores 2 vezes na semana. E isso dá 4 dias de treino na semana. Eu vinha treinando corrida e etcétera até mais ou menos junho, na rua, então estava com um cardio legal, e é importante para mim por causa de todo o meu histórico de saúde, para quem não sabe eu já infartei, por causa de abuso de esteroides no passado, eu cuidar do meu coração, né, além de obviamente eu fazer um tratamento medicamentoso com uns 7, 8 remédios, nem lembro quanto, eu tenho que cuidar do meu cardiovascular. Só que entrou o frio e, cara, nossa, a vontade de correr na rua foi pro beleléu, né. E daí veio Copa do Mundo, tudo mais, eu tenho 33 anos, então vamos considerar aí que quase 50% da minha vida, quando eu era mais novo, eu dediquei ao sonho de ser jogador de futebol, então reacendeu a vontade de jogar futebol. E até postei um reels de uma peladinha aí que eu fiz, que a memória muscular está em dia, eu dando uma caneta, uns drible e chutando, marcando o gol. Então foi bem bacana, foi bem bacana. E daí agora, eu quero começar a ter uma constância de jogar 2 vezes na semana futebol pelo menos, né. Tem um pessoal aqui na minha cidade que eu tô conseguindo, desenrolar aí para ir jogar e tal, e eu vou querer fazer isso. E daí para encaixar com os meus outros hobbies, né, tipo, e as meus outros compromissos profissionais, eu faço aula de canto, tudo mais, e hoje em dia, ser um atleta de fisiculturismo não é minha carreira, né, eu faço isso porque gosto e faço isso porque complementa a minha carreira como treinador, eu vou treinar 3 vezes na semana. E daí, a partir do momento que eu vou treinar 3 vezes na semana, eu poderia fazer um upper, lower, upper, e daí continuaria mais ou menos nessa questão de uma frequência de 2 vezes para superiores e uma vez para inferior. Só que, se eu dividir em 3 full body, com a mesma quantidade de volume que eu estou fazendo agora, né, e eu estou treinando em maior reps e etc. É, é possível, e daí eu pego os exercícios que eu estou fazendo e divido eles nesses 3 dias. É possível que, por exemplo, em vez de eu fazer o meu terceiro exercício, que seria de um dia de push, ele vai ser só do exercício de peito, né, então cada dia eu vou fazer um dia de peito, em vez de fazer 3 exercícios no mesmo dia. É possível que eu consiga extrair um pouquinho mais de peso e um pouquinho mais de repetições em cada um dos exercícios, porque eu horizontalizei ainda mais o meu volume. Então, nesse contexto em que existem os fatores externos que me forçam a treinar num volume menor e menos dias da semana,
eu horizontalizar ainda mais esse volume, permitindo que possivelmente eu levanta mais peso ou repetições para esses exercícios, eu consiga ainda não perder tanto de sinalização de hipertrofia pelo fato de eu estar dividindo as minhas atividades com o futebol e outros hobbies, né. Daí aquele papo do Fusa, do full body 3 vezes na semana ser interessante para pessoas que querem ter outras atividades além de só colocar o shape, até que faz sentido, né. Não que eu concorde que 4 séries semanais seja o optimal para hipertrofia, longe disso. Verdade que eu nesses treinos full body, eu vou fazer myo reps para acumular o máximo de volume possível dentro de um tempo de treino adequado para minha rotina. Não vou só ir lá e fazer uma série válida por exercício. E daí, só para terminar, quando você pensa em frequência de treino, não fique engessado em divisões de treinos famosas e pré-determinadas para maior frequência. Como, eu vou fazer uma frequência maior, então eu tenho que fazer upper lower, eu tenho que fazer full body, eu tenho que fazer torso-limbs, eu tenho que fazer PPL, eu tenho que fazer PPL upper lower. Não, você pode manipular isso como você bem preferir. Então, a gente está vindo do meu último vídeo sobre dorsal e eu falei para vocês o exemplo em relação ao processo que eu fiz com o Lucas Garcia e a estratégia que eu uso com quase todo mundo que quer melhorar dorsal que entra na minha consultoria, seja atleta ou às vezes seja um praticante no lifestyle que entende que o V-tape da dorsal vai dar uma estética mais agradável para o físico dele. Eu pego musculatura que é um ponto forte ou é um ponto que a gente não se preocupa agora em focar, deixo numa frequência menor e utilizo o volume que alivia e a frequência de dias da semana para carregar volume no que a gente quer melhorar, que é o dorsal. E você pode fazer isso com qualquer grupamento, você pode fazer um treino em que você tem pernas como ponto forte, você deixa a perna um dia só, e daí você pega e foca em superiores. Então, por exemplo, um PPL e PP. É uma divisão pré-determinada, digamos assim, né, mas vai mais ou menos por essa lógica. Você não é obrigado a treinar pernas em frequência maior se você não tem como foco nelas. Então, se elas já estão boas ou você não quer melhorar muito mais elas, você treinar elas uma vez na semana, não vai ser problema nenhum. Como eu mesmo já falei que não existe esse negócio de atrofia e você perder massa muscular porque você está treinando o músculo uma vez na semana. Então, sem paranoias, entendam os conceitos, não se prendam a coisas engessadas. E é isso, pô. Só lembrando então, não esqueça de curtir e hypar esse vídeo. Deixe nos comentários sugestões, elogios para vídeos futuros. Não esqueçam também dos meus cupons, cupom BISO na Soldiers Nutrition, melhor custo-benefício dos suplementos do mercado. Vocês sabem também aí, Retro Vibes Bodywear, Horsepower Pro, Coliseu Equipamentos, chamem eles lá e falem que viu aqui no meu canal. E até a próxima!